Hoje você vai conhecer a incrível história de um homem que escapou da morte diversas vezes e passou por coisas que poucos gostariam de passar. Sou Luiz Andrade, bem-vindo ao canal. A história de sobrevivência de Hugh Glass foi imortalizada no filme O Regresso. Mas a adaptação da história para o cinema foi um tanto modificada. Para se ter uma ideia, os tiros no final da história e a vingança de Glass não aconteceram na vida real. Hugh Glass foi um explorador das Américas, em uma época marcada por conquistas no início do século XIX. Em 1822, Glass se juntou a uma expedição para subir o rio Missouri, para o comércio de peles. Nessa época, Hugh Glass tinha 40 anos. Era um homem obstinado e independente. Numa manhã de agosto de 1823, viajando com outros 10 homens, ele atravessou as planícies áridas da região, que hoje é a Dakota do Sul. Depois de acampar próximos a um rio, seguiram viagem no dia seguinte. Glass ia bem na frente do grupo, quando se viu frente a frente com uma enorme ursa parda com seus 2 filhotes. Essa ursa o atacou ferozmente com vários golpes no corpo inteiro. Rasgando e esmagando Glass com o peso do seu corpo. Quando o resto do grupo chegou, encontrou ele desferindo facadas na ursa. Logo dispararam seus rifles até abater o animal. Todos estavam surpresos por encontrarem Glass ainda vivo. Hey, come here, please. Gotta give him credit for bleeding down here too. Devido aos ataques daquele urso, Glass acabou ficando inconsciente. E o líder da expedição se convenceu que Glass não iria sair vivo. O fato de Glass quase ter morrido deixou o grupo em perigo, pois há 2 dias haviam sido atacados por índios. E poderiam estar em qualquer lugar. O chefe do grupo, Andrew Henry, pediu que 2 voluntários ficassem com Glass, até ele morrer em paz. Depois disso, deveriam enterrá-lo e correr para alcançar o grupo. Os voluntários eram Jim Pritchard, de 19 anos, e Fitzgerald, que era soldado do exército americano. O grupo seguiu em frente, deixando Jim e Fitzgerald encarregados de enterrar Glass.
Mas na manhã seguinte, os dois ficaram surpresos. Glass ainda estava vivo. Eles vão vir, não atira! Sua força de vontade e o valor que dava para a vida era surpreendente. E continuou vivo 2 dias depois, até que no 4º dia, para alcançar o grupo, decidiram continuar. Meu Deus, me desculpe. Ao despertar e se sentir pronto para se levantar, ele se vingaria de Jim e Fitzgerald e assim seguiu o caminho atrás deles. Com o passar dos dias, suas feridas se curavam. E o desejo de vingança o deram ainda mais forças para continuar. Após 7 semanas do ataque da ursa, Glass havia percorrido mais de 300 quilômetros em território hostil. Sem proteção contra possíveis índios e sem comida adequada. A viagem o levou por montanhas geladas, rios e perigos diversos. Até que no dia 31 de dezembro de 1823, quando todos comemoravam o Ano Novo, Glass finalmente reencontra Jim Bridges. Para Jim, foi um momento de tensão e vergonha. O jovem já esperava morrer naquele momento, mas Glass não matou o garoto. Decidiu perdoá-lo por ser tão jovem. Jim Bridges morreu anos depois, em 1881. Inclusive se tornou o mais famoso caçador das montanhas. Passados cerca de 6 meses após esses acontecimentos, Glass encontrou John Fitzgerald numa cidade da época, chamada Council Bluffs. Glass estava disposto a matá-lo, só até descobrir que ele era um soldado americano. E matá-lo significaria assinar sua própria sentença de morte. Mas Hugh Glass queria alguma forma de justiça pelo que fizeram com ele. Assim, o oficial da região decidiu oferecer ajuda no que Glass precisasse para recomeçar. E durante alguns anos, ele teve licença para caçar no sudoeste americano. Em 1833, os índios o mataram brutalmente.
Rio Glass, que havia se tornado uma lenda. Demonstrando força e coragem em meio a situações horríveis. E até hoje muitos lembram de Glass e o respeitam como um dos homens mais incríveis e admiráveis da história. O canal Mito ou Realidade agradece a todos os inscritos e já convido você para que ainda não conhece o canal que venha conhecer. Se inscreva. E aqui fica o meu abraço a todos e até o próximo vídeo. Você sabia que existe um lugar no universo com trilhões de vezes mais água que nosso planeta? Sou Luiz Andrade, aqui do canal Mito ou Realidade, sejam todos bem-vindos. Veja agora os 5 fatos científicos e históricos que poucos conhecem. E já se inscreve aqui, sempre trazemos conteúdo de qualidade. O maior reservatório de água do universo. O maior e mais distante reservatório de água do universo tem o equivalente a 140 trilhões de vezes a quantidade de água de todos os oceanos que existem na Terra. Esse reservatório foi encontrado na região que cerca um objeto astronômico chamado quasar, que é maior que uma estrela e menor que uma galáxia, e é alimentado por um buraco negro. Tudo isso a mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra. Isso significa que essa massa de água existia quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Hoje tem cerca de 14 bilhões. O vapor de água foi descoberto graças a instrumentos que detectaram características de água chamadas assinaturas espectrais. E assim recolheram as informações necessárias para determinar o tamanho do reservatório. Segundo um dos líderes que fez a descoberta no laboratório da NASA, o ambiente em torno desse quasar demonstra que a água está presente em todo o universo, mesmo em seus tempos mais antigos. As cigarras que ressuscitam. Não se trata literalmente de cigarras que ressuscitam da morte, mas que acordam de um sono de 17 anos. Ou seja, as cigarras passam seus 17 anos de vida enterradas no solo. Depois de todo esse tempo, elas acordam em busca de um parceiro para procriar. E depois de deixar seus ovos no solo, morrem 2 ou 3 semanas depois. Os cientistas ainda não entendem completamente este fenômeno das cigarras, mas acreditam que tenham adaptado o seu relógio biológico para evitar os predadores.
foram escravos que construíram as pirâmides do Egito. Diferentemente do que muitas pessoas imaginavam, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas sim camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram pequenas recompensas, como comida e bebida. Os arqueólogos descobriram tumbas dos trabalhadores, que morreram enquanto levantavam Queops e Quefren. Isso indica que essas pessoas não poderiam ser escravos, pois os escravos do Egito não podiam construir tumbas ao lado do faraó. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, também conhecido como o livro que ninguém consegue ler, é um antigo livro com 240 páginas, ilustradas com desenhos que parecem ervas, algo místico ou astronômico. Foi descoberto na Polônia em 1912 por Wilfrid Voynich, datado do século XV. Ao longo do tempo, o código foi estudado intensamente por criptógrafos, e nenhum deles conseguiu decifrar uma palavra. Sem qualquer tipo de assinatura aparente, a autoria da obra permanece em segredo. Estudiosos afirmam que o livro pode ter sido escrito por Roger Bacon ou Giovanni Fontana, que eram frades dominicanos, e alguns defendem que o manuscrito é de autoria do próprio Voynich. Atualmente, o manuscrito é conservado na Biblioteca de Livros Raros da Universidade de Yale. A epidemia do sono do Cazaquistão. Uma doença estranha começou a tomar conta dos moradores em uma aldeia chamada Kalash, no Cazaquistão. Os primeiros casos foram registrados em 2010. E a partir de 2013, os casos cresceram muito. Essa doença colocava os moradores em um sono profundo, que os faziam dormir por até 6 dias consecutivos. A doença afetou mais de 100 pessoas. Os efeitos colaterais incluem perda de memória e alucinações. Várias pessoas relataram comportamento bizarro. Ao acordar, imitavam bichos. Outros gritavam, cantavam e assim por diante. No início, pesquisadores culparam as indústrias de mineração da região. Apesar disso, não acharam provas de que essas pessoas tenham sido envenenadas ao ponto de sofrerem tal doença. O ministro do Trabalho do Cazaquistão informou que as minas foram fechadas e talvez tenha atingido o meio ambiente de alguma forma. E sem mais nenhuma explicação, o governo realocou os habitantes e deu o caso por encerrado. Em 2021, um estudo revelou que havia substância química na água dos moradores. Segundo o jornal britânico The Sun, os 200 moradores encontraram algo em comum. Eles compravam água do mesmo fornecedor,
E talvez essa foi a causa verdadeira de todo o problema. Quero agradecer a cada um inscrito do meu canal. Recebam todos a minha gratidão e espero contar com o prestígio de vocês sempre. Meu forte abraço e até o próximo vídeo. Em uma ilha remota, 3 homens foram contratados para cuidar de um farol por alguns dias. Tudo parecia bem, até que um dos homens precisava ser substituído. E quando a equipe chegou na ilha para fazer a troca, o capitão responsável pelo transporte e operações logo percebeu que algo terrível e bizarro havia acontecido com os 3 faroleiros. Eles sumiram como fumaça, e as pistas que deixaram são mais estranhas que qualquer caso conhecido até hoje. O que aconteceu com aqueles homens? Nas Ilhas Flana, um obscuro caso ocorrido em dezembro de 1900 deixou lacunas vazias e várias teorias bizarras até hoje. Afinal, o que aconteceu com Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur? Em 26 de dezembro de 1900, um barco chamado Hesperus, que saiu da Filadélfia, chegava na Ilha Flana, na costa noroeste da Escócia. Na ocasião, o capitão James Harvey ficou encarregado de transportar o faroleiro Joseph Moore, que iria substituir um dos homens que trabalhavam no local. Seria apenas mais uma rotação regular dos trabalhadores. Além do mais, ele também encarregava mantimentos para os 3 faroleiros do lugar. Eles eram Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur. Entretanto, quando Harvey e sua equipe chegaram, ficou claro que algo realmente estava errado. Afinal, nenhuma das preparações do cais havia sido feita. O mastro não estava hasteado. A luz do farol estava apagada. E quando o capitão tocou a buzina e acionou um sinalizador para atrair a atenção dos faroleiros, não obteve nenhuma resposta. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Moore desceu da embarcação e entrou na íngreme escadaria que levava ao farol, relatando uma sensação abrangente de pavor. Lá, constatou que o portão do local estava trancado e no saguão de entrada do farol faltavam 2 dos 3 casacos que costumavam ficar ali. Já no interior da casa, a mesa da cozinha tinha pratos de carne, batatas e picles. Além disso, uma das cadeiras estava virada, como se a pessoa que estava ali sentada estivesse saído com muita pressa. Para deixar o cenário ainda mais enigmático, o relógio da parede havia parado ao marcar as 2 horas da manhã. Essas pistas apenas levaram a mais perguntas. Por que um dos guardiões teria saído sozinho e sem o seu casaco? Sendo que as regras proibiam tal atitude, pois alguém precisava ocupar o cargo o tempo todo. Então algo incomum deve tê-los atraído. Mas o que seria? Sem encontrá-los, Harvey enviou um telegrama para a sede do conselho responsável pelos faróis. Com isso, dias depois, o supervisor Muir Riad, que contratou os 3 faroleiros, chegou no local para ajudar na busca. Entretanto,
Nem mesmo com a sua ajuda foi possível encontrar os três. Embora outros detalhes tenham sido revelados sobre os dias antes do sumiço, ao analisar o diário do Farol, o supervisor percebeu que as anotações feitas eram um tanto incomuns, ou até mesmo bizarras. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall disse que presenciou ventos fortes como nunca viu antes em 20 anos. O segundo assistente também relatou que o líder do grupo, James Ducati, estava muito sério e pouco falou naquele dia. E que Donald Arthur estava chorando, o que era algo bem incomum para um homem com reputação de durão. O relato do dia seguinte também é bem estranho. Nele, Marshall relatou mais detalhes da tempestade e escreveu que os três estavam rezando para que a tempestade passasse, mesmo estando a 45 metros acima do nível do mar e em um dos lugares mais seguros da região. A parte mais estranha de tudo isso é que, segundo as previsões da meteorologia do local, não houve nenhuma tempestade na região nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Na verdade, o tempo estava calmo e um forte vendaval só iria atingir o local apenas 2 dias depois do relatado. Entretanto, tudo parece acabar no dia 15. Quando houve o último registro, que dizia: a tempestade acabou. Mar calmo. Deus está acima de tudo. Com isso, várias teorias foram contadas sobre o caso. Mas para o supervisor Muir Riad, a explicação é muito mais normal do que dizem. Com base em mais pistas encontradas do lado de fora, deduziu que um caixote caiu do farol e que, ao tentarem recuperá-lo, uma forte e inesperada onda chegou e arrastou os três para o mar. Mas essa explicação jamais deixou as pessoas completamente satisfeitas, principalmente com as lacunas que não foram consideradas, como a falta de corpos, as condições supostamente calmas e a vasta experiência dos faroleiros. O que restou sobre o caso foram inúmeras teorias, além do relato de outros faroleiros que trabalharam no local nos anos posteriores, que alegaram ouvir vozes gritando o nome dos três desaparecidos. Olá, minha galera bacana, tudo bem com vocês? Não esqueçam de se inscreverem no canal para que a gente possa estar trazendo conteúdos legais para vocês. Deixe seu joinha, seu like, grande beijo no coração e até o próximo. Que Deus abençoe a todos. Hoje você vai conhecer a incrível história do homem que ficou preso no espaço. Será que ele conseguiu voltar? Fica até o fim do vídeo que você vai saber. Um astronauta russo chamado Sergei Krikalev ficou quase um ano preso em uma viagem, da qual simplesmente não podia voltar, pois seu país de origem já não existia mais. E o pior de tudo é que ele estava fora do planeta Terra. Quando embarcou para mais uma missão no dia 19 de maio de 1991. Krikalev era um cidadão soviético que apenas cumpria seu trabalho. Porém, em seu retorno ele havia deixado de ser soviético, se tornando russo, pois seu país de origem, onde nasceu e cresceu, já não existia mais. Também não existia a atual estação ISS, que só foi lançada em 1998.
Sergei e a equipe da Missão Soyuz viajaram em 1991 para a Estação Mir, que foi a primeira estação espacial a ser criada pelos soviéticos em 1986. Desativada em 2001, a equipe já previa que Sergei ficaria por meses na estação para fazer diversos testes de longa duração no espaço. Após 6 meses do início da missão, ele aceitou ficar ainda mais tempo na estação, enquanto o restante da equipe voltava para casa. 16-18, режим ССВП выполнен. Крюки открыты и началось физическое разделение. Отходим от станции. No Natal de 1991, a dissolução da União Soviética se tornou oficial, abrindo caminho para a refundação da Rússia. E enquanto tudo isso acontecia, Sergei seguia trabalhando na Mir, como o último cidadão de um país fantasma. Com o colapso da União Soviética, os fundos para o programa espacial se tornaram escassos. Como se não bastasse, a base oficial do programa não ficava mais em solo russo, mas sim no Cazaquistão. A pouca sorte de Sergei era que sua esposa trabalhava no controle da missão em terra, e assim conseguiam manter contato regular. Porém, ele não tinha nenhuma previsão de voltar à Terra. Inclusive, o envio de comida e outros suprimentos se tornavam cada vez mais difícil. Somente 311 dias depois de partir, em 25 de março de 1992, Sergei finalmente voltou para a Terra. E pôde novamente tocar os pés no solo e rever sua família. Viu com os próprios olhos o resto da realidade que havia se transformado radicalmente em seu país. Apesar de tudo que ele passou, Sergei continuou seu trabalho como astronauta. E poucos meses após o retorno, ele reiniciou seu treinamento. E em menos de 2 anos se tornou o primeiro cosmonauta russo a viajar junto de astronautas americanos. Em 1994. Após essa missão histórica, Sergei ainda retornou ao espaço outras 3 vezes. E sua última missão foi em 2005. Depois de receber as maiores homenagens do Estado Soviético, Sergei se aposentou em 2007. E nenhuma viagem foi mais impactante do que a de 1991. Peço que vocês não esqueçam de me dar aquele joinha, se inscrever no canal. Muito obrigado, meu abraço a todos, fiquem todos com a paz. E até o próximo vídeo. Quando os ingleses invadiram a Escócia no século XIII, eles acharam que dominariam aquele povo facilmente. Mas então surgiu um bravo homem,
e criado no calor da batalha, impediu o massacre do seu povo até seu último suspiro. Seu nome era William Wallace. William Wallace foi um cavaleiro escocês e figura histórica nas guerras da independência escocesa. Considerado um dos maiores heróis nacionais da Escócia, ele liderou as forças de resistência escocesas durante os primeiros anos de luta do seu país. Wallace nasceu em 1270 e cresceu durante o reinado do rei Alexandre III da Escócia, época marcada pela paz e estabilidade econômica. No entanto, o rei foi morto em um acidente de cavalo em 1286. A herdeira do trono seria a neta de Alexandre, Margarida, mas ela também morreu muito jovem, e isso deixou a Escócia sem um herdeiro direto pro trono. E tudo isso gerou um grande caos na Escócia. Após uma grande batalha contra os escoceses, o rei da Inglaterra, Eduardo I, se declarou o governante da Escócia. E isso deixou todo o povoado furioso, e começaram a resistir ao domínio do rei inglês. William Wallace também não aceitava a dominação do seu povo. E a primeira ação militar tomada por ele que se tem notícia foi um ataque ao alto xerife inglês, chamado Heselrig, em 1297. Naquele ataque, Wallace reuniu menos de 50 homens, queimou uma cidade da Escócia onde estava o alto xerife, e assim o matou. Ele então recrutou um exército maior e começou a atacar as forças inglesas que dominavam a Escócia. Naquela época, várias outras rebeliões aconteciam em toda a Escócia. Wallace acabou conhecendo um outro grande soldado, chamado Andrew Moray. Assim, os dois se tornaram companheiros de batalha. Para enfrentar o exército inglês, eles lideraram um exército em 1297. E mesmo com menor número, Wallace planejou tudo para superar seus inimigos, que tinha cerca de 13.000 soldados de infantaria mais cavalaria. Para alcançar as forças escocesas, os ingleses tinham que atravessar uma ponte até o outro lado do rio. Tal ponte era tão estreita que apenas alguns homens podiam passar de cada vez. Sabendo disso, Wallace e Moray colocaram as forças escocesas com estratégia de não avançar diretamente. E deixaram metade dos ingleses atravessar a ponte, dando a eles impressão que era seguro atravessar. Os ingleses caíram na armadilha, e quando a segunda metade dos soldados inimigos começou a atravessar, os escoceses atacaram rapidamente e os mataram assim que cruzaram. Além disso, a ponte cedeu com o peso dos soldados, e muitos deles se afogaram no rio abaixo.
Assim, Wallace e Moray conseguiram uma grande vitória para a Escócia. Após essa batalha, os dois receberam o título de Guardiões do Reino da Escócia. Porém, o soldado Moray acabou morrendo devido às feridas naquela batalha. Por volta do ano de 1297, Wallace invadiu o norte da Inglaterra e devastou alguns vilarejos do país. O ódio dos ingleses por Wallace crescia cada vez mais. O rei Eduardo I e seus homens não desistiram de dominar a Escócia, e muito menos de acabar com a vida de Wallace. E em 1298, eles atacaram mais uma vez. Wallace usou muitas estratégias para vencer os ingleses e colocou homens armados com lanças para todas as direções. Wallace e seus homens aguardaram os ingleses, mas o exército inglês era muito maior que o escocês. Apesar dos esforços de Wallace, os ingleses dizimaram os escoceses. Wallace quase morreu nessa batalha e mal escapou com vida. Depois dessa batalha, Wallace renunciou como guardião. Acredita-se que Wallace foi procurar ajuda de outros povos guerreiros para enfrentar os ingleses. Segundo alguns historiadores, o Papa Filipe IV enviou uma carta para Roma pedindo que Wallace recebesse a ajuda que fosse possível. Com base na data da carta, provavelmente Wallace estava em Roma em 1300. Os ataques aos ingleses continuaram em 1303, mas sem a liderança de Wallace. Naquela altura, seus dias já estavam contados. Sem mais a ajuda de ninguém e sem um exército para lutar, ele acabou sendo capturado. Nessa parte da história, o que se sabe é que Wallace foi levado como prisioneiro até Londres. Ele não teve oportunidade de falar em sua própria defesa e a sentença foi executada imediatamente. No dia 23 de agosto de 1305, Wallace foi torturado brutalmente. Ele foi arrastado sem roupas por partes da cidade. Sua tortura foi tão cruel que não é possível contar nesse vídeo. Mas o fim de Wallace foi realmente bárbaro. Por fim, Wallace foi decapitado. Esse foi o fim de um homem que lutou até a morte pela sua liberdade de seu país.
mesmo tendo grande desvantagem perante o inimigo. Vários monumentos foram construídos pelos escoceses em homenagem a Wallace. O mais famoso fica no Reino Unido, chamado Monumento Nacional Wallace. Após os anos 1346, o rei da Escócia era Roberto II, e nesse período a Inglaterra também lutava contra a França. E decidiu se concentrar totalmente nas batalhas contra os franceses. Essa foi a chamada Guerra dos 100 Anos. E assim, o reinado a partir de Roberto II prosperou em paz pelos próximos 217 anos. Olá, minha galera bacana, tudo bem com vocês? Pois espero que sim. Eu, Luiz Andrade, aqui mais uma vez, quero deixar aqui um pedido para cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscreverem no canal, para que vocês tenham sempre conteúdos diferenciados. É de grande importância essa força de vocês, no coração de todos. E até o próximo vídeo.